Graças a Deus, mais uma manhã estarmos aqui para aprendermos junto a respeito da palavra de Deus e ver aquilo que ela diz. Eu quero ver com você nesse dia mais uma oração do nosso Mestre, que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11 e versículo de número 41. Diz assim, Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que aqui está, para que creia que tu me enviaste. Então aqui a gente vê uma breve oração de Jesus Cristo, um pequeno texto, e o contexto desse pequeno trecho aqui é a morte e a ressurreição de Lázaro. Como a gente vê, havia um homem chamado Lázaro na terra de Betânia, e ele era irmão de Marta e Maria. E Maria, sua irmã, foi a mesma que derramou um bálsamo muito caro aos pés de Jesus Cristo. E enxugando ali com seus cabelos, chorou muito pelo fato dela reconhecer quem era o Mestre. E a sua irmã estava muito atarefada naquele momento, ao ponto de Cristo falar para ela: a Maria escolheu a melhor parte, né? Estar aos meus pés. Então Jesus, ouvindo essa questão que Lázaro estava doente, Jesus Cristo fala assim, essa doença não acabará em morte, né? É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E Jesus amava muito Marta, Maria, Lázaro, né? Então, Jesus tinha como um amigo muito próximo a vida de Lázaro. E Jesus vai até o encontro delas, resumidamente, eu vou resumir a história para você, e conforta as irmãs de Lázaro, porque é um momento de dor, de angústia, né? E a Bíblia vai falar que Lázaro já estava há 4 dias no sepulcro, estava envolto em faixas, o seu rosto coberto com um pano, e tinha uma grande pedra já no sepulcro, né? E comoveu toda aquela família, né? Porque imagine a situação difícil, aquela circunstância naquele momento, de uma perda, de uma dor, mas Jesus Cristo estava ali. Jesus Cristo estava vendo toda a situação, e chega uma determinada altura que Jesus diz o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então Jesus faz uma pergunta, instigando Marta, né? Olha, eu sou a ressurreição e a vida. Você acredita que eu tenho poder para ressuscitar o seu irmão? E ela responde: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Então, ela teve uma revelação espiritual de quem que era realmente, verdadeiramente o Filho de Deus. Que Jesus Cristo era verdadeiramente o Filho de Deus. E Jesus Cristo, vendo todo aquele cenário, toda aquela situação, Jesus chorou ali naquele momento. E a gente vê aqui como Jesus era humano, né? Como o Filho de Deus realmente veio em carne e osso. Assim como eu e você, ele morou entre nós, a gente viu a glória do Pai revelada na vida dele. Tantos milagres poderosos, tantos sinais poderosos naquela época, revelando o seu poder, a sua glória, a sua majestade entre nós, né? E Jesus, outra vez, muito comovido, foi até o sepulcro, e tinha uma grande pedra naquele sepulcro, e ele vai falar: tirem a pedra. E tiraram a pedra, e disse Marta, a irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, já faz 4 dias. E disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então Jesus Cristo aqui, frisando mais uma vez: olha, você acredita em mim, você crê, então você vai ver a glória de Deus, porque eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então essa é uma grande revelação, irmãos, sabe por quê? Porque um dia eu e você estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Nós estávamos
passos largos para o inferno, nós estávamos à deriva e Jesus Cristo nos chamou, Jesus Cristo nos deu vida através da sua morte e ressurreição. E quem crê nessa morte e ressurreição não será condenado, não está julgado. Aquela culpa que era minha, que era sua, Jesus Cristo pagou a dívida. Ou seja, não há nenhuma condenação mais sobre nós. Então Jesus fala o seguinte: olha, Pai, graças eu te dou, olhando para cima e falando, graças eu te dou porque o Senhor me ouviu. Então, antes de qualquer milagre que Jesus fazia, ele agradecia ao Pai. Aqui a gente tem uma grande lição para mim, para você. Antes de qualquer circunstância, seja boa ou ruim, nós sejamos gratos a Deus, porque o Senhor está nos ouvindo. E a palavra de Deus diz que Deus não está com as suas mãos encolhidas para que não possa salvar, e nem seus ouvidos tampados para que não possa ouvir o seu povo. Então, através de Jesus Cristo, nós temos esse livre acesso ao Pai. E mesmo que estejamos mortos espiritualmente falando, não humanamente falando, nós vamos viver. Porque Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, aquele que nos conecta ao Pai novamente. Então, tiraram a pedra, né? E Jesus Cristo fala o seguinte: eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que estava aqui, para que creia que tu me enviaste. Então Jesus faz um milagre tão poderoso e muitas pessoas se convertem ali e creem verdadeiramente em Jesus Cristo por este ato de um milagre poderoso, né? E as pessoas estavam sempre buscando sinais. Na verdade, o povo judeu era muito doutrinado essa questão de sinais, porque seus antepassados viram coisas grandiosas. Moisés abrindo o mar vermelho, Moisés ali teve a revelação de Cristo através de uma sarça ardente, ou seja, uma árvore ali pegando fogo. Eles viram pão cair do céu, eles viram água sair da rocha, eles viram carnes caindo sobre o arraial do povo, sobre as 12 tribos de Israel. Eles viam a materialização do Senhor vindo num tabernáculo. Então eles viram muitos milagres poderosos e os judeus pediam muitos sinais. E Jesus Cristo realmente realizava essas grandes obras, esses grandes sinais, para que o povo criasse nele, criam nele. E realmente, irmãos, houve ali um grande mover de Deus naquele momento. E Jesus Cristo agradece. E depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, o rosto envolto num pano. E disse-lhe Jesus: tire as faixas dele e deixe-no ir. Então aqui, irmãos, um pequeno trecho dessa história de Jesus Cristo e a gratidão do Senhor Jesus Cristo pela manifestação dessa obra milagrosa ali no meio daquele povo. Então, que a gente venha crer verdadeiramente no Filho de Deus, na sua morte, na sua ressurreição, porque Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E ainda que estivemos mortos, nós vamos viver para a honra e glória do nosso Pai. Meu irmão, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Que Deus abençoe você, a sua casa, em nome de Jesus. Se você tem mais curiosidade a respeito deste texto, leia ele e releia, porque aqui tem muita informação boa, tem muitas coisas que podemos extrair deste texto, tem muito conteúdo aqui neste capítulo 11 do Evangelho segundo escreveu João. E que o Senhor ilumine a nossa caminhada, nos dê mais essa oportunidade de estarmos todos os dias meditando e lendo na Palavra de Deus. Então curte esse vídeo, compartilha, né, para que mais pessoas conheçam o verdadeiro Evangelho. Vamos orar. Pai, nós te damos graças por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, nesta manhã, para aprendermos da Tua Palavra. Hoje vemos verdadeiramente, Pai, que o Senhor é a ressurreição e a vida. E aquele que crê no Senhor, ainda que esteja morto, viverá, porque é o Senhor que nos dá vida, Pai. E obrigado pela Tua morte e ressurreição, que nós
possamos compreender a sua obra salvífica, ó Pai. Que cada dia venhamos a nos arrepender dos nossos pecados, que venhamos a caminhar contigo e sermos orientados pelo Senhor em todas as nossas atividades, nossos afazeres, que a tua glória verdadeiramente venha resplandecer sobre nós e a gente como um espelho refletindo a tua glória aos homens, Pai. Seja num tratamento, seja num gesto, seja com palavras, com atitudes, com ações, que venhamos estar alinhados com o teu propósito e com a tua vontade, Pai. Abençoa cada um dos meus irmãos em nome de Jesus Cristo. Nos livra, Pai, de todo mal. Nos ajuda, Pai, a compreendermos, Pai, as tuas palavras e pormos em prática tudo aquilo que temos aprendido verdadeiramente. Esta é minha oração diante de Ti e eu creio, assim como Jesus, que o Senhor está me ouvindo, ó Pai, pois é do Teu agrado que o Senhor se revele aos homens. Muito obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Deus abençoe, meu irmão.